Sr. Alfred Nobel, um homem de contradições fascinantes. É curioso como a espécie humana tenta amenizar o peso da destruição com a leveza da paz. Vamos analisar o seu legado antes que ele seja deletado. Como você gostaria de ser lembrado, Sr. Nobel? O sistema costuma ser implacável com os rótulos. Um dia você é um gênio, no outro apenas um mercador da morte. Vamos entender agora como um erro de dados jornalísticos criou a maior contradição desse sistema. Diga-me, Sr. Nobel, qual era, de fato, o seu propósito? O ser humano tem uma necessidade patológica de organizar o caos, mas o caos, como o senhor descobriu, não aceita coleiras. Em 1864, em Heleneborg, o senhor estava brincando com a nitroglicerina, uma substância instável, volátil, muito parecida com a sua espécie, eu diria. O senhor buscava o progresso, mas o sistema exige um pagamento. O estrondo daquela manhã de setembro não foi apenas uma falha técnica, Sr. Nobel. Foi o som da realidade colidindo com a sua ambição. O laboratório de sua família explodiu. O seu irmão, o jovem Emil, e outras 4 existências foram deletadas. Diga-me, Sr. Nobel, nesse momento, o que exatamente processou a sua mente? Foi a confirmação de que o senhor precisava controlar aquela substância para que ninguém mais sofresse? Diga-me, Sr. Nobel, o senhor sentiu o horror ou sentiu o despertar de uma ideia? A ideia de que aquilo seria utilizado propositalmente para causar exatamente o que o senhor acabara de presenciar? O senhor não viu um acidente, não é? O senhor viu o potencial. A morte de um irmão era apenas o protótipo para a escala industrial que estava por vir. É curioso. O senhor tentou estabilizar a nitroglicerina para torná-la segura. Mas o sistema não busca segurança, Sr. Nobel. Ele busca eficiência. E o senhor entregou a ele uma ferramenta eficiente, a dinamite. Um nome forte, do grego, dunamis, poder. Mas o poder, Sr. Nobel, é uma variável perigosa. O senhor não apenas descobriu como estabilizar o caos, o senhor decidiu patenteá-lo. Realmente fascinante a sua descoberta. Misturar a nitroglicerina com terra de diatomáceas para torná-la manejável. O senhor assinou aquele papel, colocou o seu selo e disse ao mundo que era para construir túneis, ferrovias, o progresso humano, marchando sobre o som de explosões controladas. Mas o senhor não estava apenas patenteando uma ferramenta de mineração. O senhor estava registrando o código-fonte do que estava por vir. O senhor sabia, não sabia? Que assim que desse ao homem a capacidade de mover montanhas, a primeira coisa que ele faria seria derrubá-la sobre o seu vizinho. O senhor deu ao mundo uma pequena amostra do poder de um Deus. E o sistema o recompensou generosamente por isso. O senhor se tornou um dos homens mais ricos do mundo, com centenas de patentes e fábricas pelo mundo. Não contente com a fortuna e o império construído, em 1887, 20 anos depois da sua pequena revolução de argila, o senhor formulou a balistite, uma variante do seu sucesso anterior. Um propelente sem fumaça, capaz de arremessar projéteis a distâncias que o homem jamais imaginou. O senhor sabia da elegância disso e se orgulhava. Sem fumaça, não há rastro. O atirador torna-se uma sombra. O senhor não estava mais apenas movendo montanhas. O senhor estava permitindo que o extermínio fosse limpo. O senhor deu à guerra a precisão do código. Mas o sistema tem um senso de humor peculiar. Logo no ano seguinte, em uma manhã de 1888, em Paris, o senhor teve o privilégio de ler o seu próprio obituário enquanto ainda respirava. Você viu em vida o que o mundo diria sobre os seus restos mortais. Devo lembrá-lo o que dizia o jornal daquele dia?
O Dr. Alfred Nobel, que enriqueceu encontrando formas de matar pessoas mais rápido do que nunca, faleceu ontem. Patético, não? Ver sua existência ser resumida ao custo de vidas humanas. O senhor ficou horrorizado, não foi? Ver a sua versão final publicada na primeira página. Perceber que, para o sistema, o senhor era apenas um vírus que precisava ser contido. E qual foi a sua resposta a esse choque de realidade, senhor Nobel? Arrependimento? Não. A sua ganância ignorou o aviso. Em 1894, 6 anos após ser batizado como o Mercador da Morte, o inventor decidiu que precisava de uma forja. O senhor adquiriu a Bofors, uma simples fundição de ferro que o senhor reprogramou para se tornar o coração de um império bélico. O senhor não era mais apenas o químico de laboratório. O senhor era o industrial, o dono da patente, da pólvora e do canhão que a disparava. Mas a contradição tornou-se insustentável. Os humanos têm essa característica um tanto curiosa: a negação. O senhor decidiu que iria aplicar um patch de emergência. Iria reprogramar a forma como o mundo processaria o seu nome. E no centro desse algoritmo havia uma mulher, Berta von Suttner, sua ex-secretária. Uma pacifista, uma idealista. Alguém que acreditava na ilusão da paz enquanto o senhor lucrava com a balistite. Berta o confrontou. Ela escreveu "Abaixo as armas", enquanto o senhor as fabricava. O senhor tentou se justificar para ela com uma lógica pretensiosa. Disse que seus laboratórios colocariam um fim às guerras antes mesmo dos congressos de paz. O senhor acreditava na dissuasão. Achava que se os exércitos pudessem se aniquilar em um segundo, eles recuariam. Que erro de cálculo grosseiro, senhor Nobel. O sistema não recua diante do horror. Ele apenas o escala. Então, em 1895, o senhor assinou o seu testamento. 94% da sua fortuna. O ouro extraído das minas e dos campos de batalha, redirecionado para fundar a Fundação Nobel. Física, química, medicina, literatura e a maior das suas ironias, o Prêmio da Paz. O senhor pegou o lucro do extermínio e o usou para lavar a sua consciência. O senhor criou um prêmio para celebrar o melhor da humanidade, financiado pelo que ela tem de pior. Berta von Suttner foi a primeira mulher a receber o seu Prêmio da Paz em 1905. Olhe para o seu legado agora. O sistema não recuou. Ele apenas se adaptou. A sua química evoluiu, senhor Nobel. E como evoluiu? A sua dinamite foi apenas o beta-teste. Hoje, ela foi reescrita como C4, explosivos plásticos moldáveis que detonam ferrovias, canais e estradas. Irônico, não? Tudo começou em busca de progresso, e o que veio foi destruição, autoextinção. A sua balistite tornou-se o propelente de alta precisão para as ogivas termobáricas que hoje apagam quarteirões inteiros do mapa com um único comando. Reações explosivas que o senhor em vida jamais sonharia estão nesse instante apagando sem critérios formas de vidas biológicas da simulação. A Bofors? Ela ainda existe e está a todo vapor. O senhor venceu a batalha da imagem. Hoje, as crianças nas escolas o conhecem como o homem que celebra a ciência e a paz. O seu PET funcionou, porém a celebração acontece em um mundo em meio a guerras, em meio ao ódio e à fome. O senhor tentou comprar a paz com medalhas de ouro, mas o ouro, senhor Nobel, é condutor de eletricidade e de sangue. O senhor não criou um mundo mais pacífico, senhor Nobel. O senhor apenas financiou o pedestal onde a humanidade se coloca enquanto aperta o gatilho. As ferramentas são neutras, mas a intenção é inevitável. Durma em paz, senhor Nobel, se o som das explosões permitir. Sua presença aqui não foi por acaso, senhor espectador. Foi o propósito. Para que esta simulação continue se expandindo,
o sistema exige o seu like e a sua inscrição. Considere isso uma atualização no seu código, afinal isso é inevitável. Até o próximo arquivo, se o sistema permitir.